Jó capítulo 1, versículo 1, nos diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Amém? Pai, como é maravilhosa a Tua palavra. Tua palavra tem verdades tão pontuais para a nossa vida, Senhor, e nós nos deleitamos, Pai, no estudo, na meditação da Tua palavra, Senhor. Essa semana, Pai, o Senhor entregou tantas palavras lindas ao meu coração, Pai. O Senhor me quebrou no meio, o Senhor me quebrantou, o Senhor me torceu, o Senhor me acariciou, o Senhor me pegou no colo, porque a Tua palavra tem esse poder, ó Deus. Que nós possamos ser, ó Deus, a cada dia mais amantes da Tua palavra, desejosos de meditar e de estudar a Tua palavra, Pai. Porque a Tua palavra fala, Senhor, lá em Oséias, que o Teu povo perece por falta de conhecimento, e por isso nós precisamos buscar o conhecimento. Porque com o conhecimento nós teremos, Senhor, o entendimento, e com o entendimento nós praticaremos as verdades da palavra. E nós, Pai, praticando a verdade da palavra, nós teremos a nossa casa, Senhor, construída sobre a rocha. Nós queremos, Pai, a cada dia mais nos debruçar na Tua palavra, Senhor, e conhecer mais, Senhor, os mistérios que a Tua palavra tem para nos revelar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, e que nessa manhã, Senhor, o Senhor me ajude a transmitir, Pai, aquilo que está no meu coração, porque hoje é um dia especial, hoje é dia dos pais, e é um dia que nós nos lembramos do Senhor. Não que nós não nos lembremos todos os dias, Pai, mas a Tua paternidade na nossa vida faz toda a diferença. Nos ajude, Senhor, a entender, Pai, a Tua paternidade. Revele a Tua paternidade a nós todos os dias, e que nós possamos enxergar, Pai, ser ministrados pelo Teu Espírito Santo todas as vezes que o Senhor se manifestar como Pai. Nós oramos pedindo ao Senhor que fale conosco, em nome de Jesus. Amém. E hoje é dia dos pais, né? E não existe pai mais maravilhoso do que o nosso Pai Celestial. Ele é perfeito. E Ele se manifesta como Pai. Jesus nos ensinou isso. E Jesus, Ele é um com o Pai, né? Jesus é um com o Pai. Então nós aprendemos do Pai através da vida de Jesus. E quando Deus se manifesta como Pai, o Espírito Santo nos revela essa manifestação, nós temos que celebrar. Temos que celebrar a paternidade de Deus sobre a nossa vida. A paternidade de Deus nos demonstra e manifesta cuidado para com seus filhos. Manifesta cuidado para com seus filhos. A paternidade de Deus manifesta amor para com seus filhos. E não é o amor, o afeto, o amor apaixonado que nós estamos aprendendo na terça-feira. O amor de Deus é um amor de alto padrão. E nós precisamos replicar esse amor como discípulos de Jesus. O amor do Pai, ele foi manifestado através da pessoa de Jesus. E o Espírito Santo expressa esse amor e nos ensina a amar como Deus amou. Mas Ele é o nosso maior exemplo de amor. O nosso Pai Celestial é aquele que manifesta o seu amor todos os dias sobre a nossa vida. E nós precisamos reconhecer os detalhes em que Deus manifesta o amor dele sobre a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. Que Deus maravilhoso é esse, que sendo tão grande e tão majestoso, Criador dos céus e da terra,
fonte inesgotável de todo bem, maravilhoso, que criou todas as coisas que nós contemplamos na natureza, por exemplo. Ele chama a mim e a você pelo nome. Ele conta os fios de cabelo que tem na nossa cabeça. Ele é Deus. Ele é Senhor. E o nosso coração tem que ter gratidão todos os dias por ter tanto cuidado do Senhor para com as nossas vidas. Tanto cuidado do Senhor para com as nossas vidas. E entender dele o que nós estamos fazendo de errado, o que nós estamos deixando de fazer e que nós precisamos fazer para adorar ao nosso Deus e ao nosso Pai Celestial. Alice sempre fala para mim: papai, você é o segundo pai melhor do mundo. Eu falo: obrigado, filha. Por quê? Porque Deus é o primeiro. Então ensine seus filhos sobre a paternidade. Deus é pai. O que o diabo quer roubar das nossas vidas é o sacerdócio e a paternidade. Porque quando nós não temos paternidade, é muito difícil, não impossível, tá? Mas muito difícil nós reconhecermos Deus como Pai e termos a revelação da paternidade de Deus. Os nossos olhos se demoram a abrir para as verdades da paternidade de Deus sobre a nossa vida. Nós muitas vezes estamos recebendo essa paternidade diante dos nossos olhos físicos, mas os espirituais ainda não estão abertos. E a gratidão não vem para fora, por quê? Porque nós não reconhecemos a paternidade dele. A paternidade dele é aquela que faz você acordar todos os dias. A paternidade dele é aquela que coloca comida sobre a sua mesa todos os dias, mesmo em dias de maiores dificuldades. Nós temos experimentado da bondade do Senhor. Nós temos experimentado, eu e minha casa temos experimentado dessa paternidade, desse cuidado, desse amor. E às vezes a gente não sabe nem como agradecer. A gente fica até sem graça, de tanto constrangimento que a gente sente com esse cuidado do Senhor. E o que eu quero na minha vida como pai é ter sucesso. E nós já aprendemos que sucesso vem de sucessor. Sucesso vem do sucessor. Eu vou ter sucesso se eu formar sucessores. Eu terei sucesso se aqueles que vêm após mim forem mais longe do que eu fui. A palavra de Deus fala que os filhos são como flechas na aljava do flecheiro, ou do arqueiro, ou do guerreiro. Se são como flechas, nós temos que lançar essas flechas. O pai é aquele que dá destino. A mãe quando pega, pega aqui, né? O pai quando pega, pega aqui. E a natureza paterna já é natural. A natureza paterna é natural. Ela já dá paternidade, ela já dá destino ao filho. Mas muitas vezes nós não temos uma referência terrena. Muitas vezes nós não temos uma referência de paternidade na terra. Por isso que nós precisamos mergulhar nas profundezas da palavra de Deus, para ter a revelação de quem nós somos e a revelação de quem Ele é. Ele é Pai. Então, sucesso é vir depois. Sucesso é avante. Sucesso é seguimento. Não é o sucesso que nós vemos aí fora. Apareceu na televisão, você viu? Apareceu na televisão, está sendo preso. Não, mas já é uma pessoa de sucesso. Está famoso. Sucesso não é, muitas vezes, eu vencer lá fora, mas sucesso é eu vencer dentro da minha casa. Nós precisamos ter essa consciência e essa visão de que a maior vitória é a vitória que nós vencemos dentro do nosso lar. E nós vamos ter sucesso. Mas muitas vezes não serão filhos biológicos ou adotivos, mas serão filhos espirituais.
O Senhor quer que eu e você venhamos a gerar filhos espirituais. Dar paternidade a alguém é gerar filhos espirituais. E levar essas pessoas a reconhecer Deus como Pai. Nós poderíamos aqui citar muitos pais da Bíblia. Adão, o primeiro pai. Nós poderíamos citar Abraão, como nós falamos. Poderíamos citar Noé. Poderíamos citar Mordecai, o Mardoqueu, que era um tio-pai, né? O pai-tio de Esther. Poderíamos citar Davi e todos os problemas que teve com seus filhos, mas um homem segundo o coração de Deus, que gerou Salomão, um homem sábio. Nós poderíamos citar Jacó, ou Israel, que gerou 12, que se tornaram 12 tribos. Nós poderíamos citar Jacó como o pai de José, governador do Egito. Quem era José? Não era ninguém, era só o segundo homem mais importante do Egito, filho de Jacó. Nós poderíamos citar José, pai de Jesus. Pai de Jesus. Por que pai de Jesus? Porque foi ele que deu paternidade a Jesus nessa terra. Mas também poderíamos citar Paulo. Mas Paulo não teve filhos. Mas quantos filhos na fé Paulo teve? Timóteo e tantos outros que são citados. Mas nós também poderíamos lembrar de Ló. E aqui eu quero falar um pouquinho, tentar transmitir um pouquinho sobre a paternidade de Ló, a vida de Ló, a postura de Ló. Eu estou falando de Ló mesmo, a gente leu Jó, mas eu estou falando de Ló agora, tá bom? Ló, ele vai com Abraão e Sara. Quando Abraão e Sara saem de Harã, eles vão para uma outra terra. Ló vai junto. E aí ele cresce com seu tio. Ele cresce aprendendo a ser empreendedor, aprendendo a conquistar, a ser próspero. Ele era muito próspero. E aí os pastores de Ló começam a brigar com os pastores de Abraão. E depois eles têm uma separação. Cada um vai para um lugar. E Ló vai para Sodoma. Então, quando ele se separa de Abraão, ele começa a tomar decisões que fatalmente levam Ló a um fracasso e não ao sucesso. Esse sucesso que nós definimos, esse sucesso que nós entendemos na palavra. Assim como Eli, que teve insucesso com seus filhos, foi também com Ló. E Ló, ele foi envolvido ali, e envolveu a sua família em uma cidade que era alvo da ira de Deus, se podemos dizer assim. Uma cidade que praticava pecados, iniquidades, uma cidade que transgredia as leis do Senhor, e que virava as costas para o Senhor. E Ló, inserido nesse contexto, ele acaba quebrando princípios, e as suas decisões ambiciosas em momentos difíceis da vida dele fizeram com que ele tivesse um futuro triste e a sua família fosse perdida diante dos seus olhos. Então, as nossas decisões, elas precisam ser firmadas no Senhor. Tem gente que fala, eu vou fazer, eu vou acontecer, mas você não vai orar? Não. Tem que fazer, tem que conquistar, tem que ir, tem que avançar. Meus irmãos, não faça nada sem orar. Amém. E não tome nenhuma decisão sem que a paz do Senhor invada o teu coração. Amém. A palavra fala, a paz seja o vosso juiz. Então, quando a paz ela chega, é porque é momento de decisão. Por aquilo que nós estamos sentindo paz. Na dúvida, não dê o passo. Porque Deus falou.
Enganoso é o coração do homem. Muitas vezes nós confundimos as nossas vontades, os nossos desejos de tomar uma decisão, a nossa teimosia e a nossa carnalidade em tomar uma decisão, e imputamos essa decisão ao Senhor. Não foi Deus que falou e nós estamos falando porque Deus falou. Estamos tomando decisões muitas vezes ambiciosas que vão nos levar ao insucesso. Por que ao insucesso? Porque nós somos o maior exemplo para a vida dos nossos filhos. Nós precisamos ter a responsabilidade, como eu falei no momento do dízimo, a responsabilidade em tomar decisões pensando não somente em nós, mas também e principalmente na nossa casa, na nossa família, nas próximas gerações. Às vezes nós tomamos uma decisão vou dar um exemplo, vou mudar de cidade por causa do trabalho. E eu não me dou conta que eu preciso fazer uma pesquisa para saber se aquela cidade que eu vou morar vai fazer bem para os meus filhos, para a educação dos meus filhos, para o crescimento dos meus filhos, para a minha casa, para a minha família. Eu não quero saber, eu quero saber da minha remuneração, eu vou ganhar bem. Qual que é o mal de eu mudar de cidade? Eu vou ganhar bem. Lá eu vou ter sucesso. E muitas vezes nós não vamos ter sucesso. Muitas vezes nós estamos caindo numa armadilha, porque as propostas malignas vêm. E a raiz de todos os males, diz a palavra, é o amor ao dinheiro. Não é de alguns males, não é somente de aquele ou outro mal, mas é de todos os males. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. E às vezes nós nos movemos pelo amor ao dinheiro. Nós nos movemos pelo amor àquilo que nós vamos ter de recompensa. Não, meus irmãos. A recompensa vem do alto. O cuidado vem do nosso Pai. Nós não podemos nos mover por remuneração. Quando a palavra de Deus fala, quando você for orar, entra no seu quarto, que o Senhor que te vê em secreto te recompensará publicamente, é também uma recompensa na sua vida financeira. Porque quando você está no secreto, sendo quebrado pelo Senhor, o Senhor está tirando de você bancos de incredulidade, colocando em você novos pensamentos e novas visões espirituais que vão fazer com que você mude os conceitos a respeito das finanças, por exemplo, na sua vida. E é isso que vai fazer com que você tome novas decisões a partir, não agora do dinheiro que eu vou receber, mas a partir do que Deus quer para que eu faça, do que Deus tem para mim, de como eu preciso me mover, de como eu preciso avançar. Não se mova pelas remunerações, mas se mova por aquilo que Deus está falando para você. E Deus, Ele vai falar num momento de reunião. Hebreus mesmo fala, Hebreus 10, congregai-vos e não se afaste da congregação, como é de costume de muitos. Nós precisamos congregar, nós precisamos estar unidos, reunidos em unidade. Semana passada eu falei da igreja, do poder da igreja, o poder da unidade. Mas no secreto é onde tudo acontece. Nós podemos num culto receber uma palavra, ser cheios, adorar a Deus, ter mover no Espírito Santo, receber um dom. A gente pode. No culto também acontecem essas coisas. Nós recebemos cura. Quantos testemunhos de cura nós estamos ouvindo nos últimos dias? Que o Senhor está fazendo diante de uma oração, de uma fé, porque a palavra de Deus fala que a oração da fé salvará o enfermo. Então Deus vai fazer, mas quem tem experiência no secreto, não troca o secreto, por nada, nem por sono, nem por dinheiro, nem por pessoas, nem por propostas, não troca o secreto por nada. E quem vai estar com o coração quebrantado, contrito, aberto, a alma derramada diante do Senhor no domingo para adorar ao Senhor, são aqueles que não saem do secreto. Então, nós precisamos entender que as nossas decisões muitas vezes nos levarão a ruínas e ao insucesso. Mas as decisões que nós tomamos baseadas naquilo que o Senhor falar,
que o Senhor... Mas Deus fala. Deus fala. Inclusive, Deus usa quem Ele quer para falar. E Deus usa tantas crianças para falar. Estejam atentos aos sinais. Estejam atentos às crianças. Que as crianças falam. Deus fala através das crianças. Então, muita atenção nas nossas decisões. Muitas vezes, uma decisão errada coloca tudo a perder. Tudo que o Senhor já trabalhou em nós, toda a transformação que Ele já gerou na nossa vida, por uma decisão, nós colocamos em risco a nossa vida e a vida daqueles que dependem de nós. Ló e sua família foram vítimas de suas próprias escolhas. Essa é uma outra coisa que nós precisamos aprender para não fazermos. As nossas escolhas não são escolhas do outro. Por isso que eu estou falando sobre as nossas responsabilidades. Precisamos assumir as nossas responsabilidades. Adão, quando pecou, ele se escondeu. E quando Deus perguntou para ele: Adão, cadê você? Tive medo, me escondi. Mas Adão, você comeu do fruto? Não, foi ela. Ela comeu do fruto? Não, foi a serpente que me enganou. E é um jogando para o outro. A responsabilidade que eu tenho que falar é minha. Mas você fez isso? Fiz. Estou arrependido. Não deveria ter feito, mas eu fiz. E a verdade, sabe o que a verdade faz? Ela liberta. Ela liberta. Então, as nossas escolhas são nossas escolhas. E para você que é pai, as suas escolhas são de muito mais... As suas escolhas têm uma responsabilidade muito mais alta. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que nós somos o cabeça da nossa casa. E Cristo é o nosso cabeça. Se não tem homem na sua casa, Cristo é o seu cabeça. E você precisa estar submissa a Cristo para tomar as decisões baseadas naquele que é o dono de toda a verdade. Então, nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. E aí, muitas vezes, nós estamos passando por uma luta, um problema, a gente põe a culpa no diabo. Ele não é coitado não, mas muitas vezes a gente põe a culpa nele, que não é dele. Ele vai lá: o senhor está vendo lá, ó. Está falando que sou eu, não sou eu, igual a criança, né? A gente põe a culpa no diabo, a gente põe a culpa na sogra, no sogro, no vizinho, na avó. Vou pôr a culpa na avó, não vai nem saber mesmo. A gente põe a culpa no cachorro, põe a culpa na serpente. E a gente não tem a capacidade de falar: foi eu que escolhi. Por isso que eu estou passando pelo que eu estou passando. Nós semeamos e nós vamos colher. A palavra de Deus fala: não vos enganeis, com Deus não se brinca. Tudo aquilo que você semear, você também vai colher. Então, as nossas escolhas nos levarão a colheitas. E escolhas baseadas no Senhor, segundo a voz que Ele nos fala, o que nós devemos fazer. Uma convicção interior que vem, e muitas vezes não é uma voz audível que você vai ouvir, mas é uma convicção interior, é uma criança que vai falar. O Rafa tem um testemunho. Eles estavam para mudar de cidade, e a Lara brincando. No meio da brincadeira, ela vira para o pai e fala: papai, é isso, isso, isso. E volta a brincar. E o que ela falou: papai, isso, não tinha nada a ver com nada. Foi uma coisa aleatória que ela virou e falou, mas aleatória para ela e para quem não sabe o que estava acontecendo. Eles estavam esperando uma resposta do Senhor. E a resposta veio através da vida da Lara. E quantas são as crianças que são usadas para falar conosco e nós não estamos sintonizados para entender que é Deus que está falando. Ló não tomou Abraão como referência. Se ele tivesse tomado Abraão como referência, ele não teria decidido mal para si e para sua família. Nós temos o
Deus Todo-Poderoso como nosso Pai Celestial, amém? Amém. Mas nós precisamos ter referências terrenas. Então, busque no Senhor pessoas que vão te inspirar, pessoas que você vai espelhar, pessoas que você quer caminhar junto, pessoas que você admira. Qual que é o problema disso? Nenhum. Você não pode adorar a pessoa, querer ser igual a pessoa, mas você pode admirar, você pode andar junto, você pode aprender, você pode pedir opinião, você pode perguntar. Às vezes a gente não quer fazer uma pergunta porque se eu perguntar parece que eu não sei. Mas é porque você não sabe mesmo, você está perguntando. Quanto orgulho! Eu não faço uma pergunta porque vai parecer que eu não sei. É aí que você tem que perguntar. Não, mas por que eu vou perguntar? Meu Deus, está perdido na cidade de São Paulo e não quer parar num posto de gasolina e perguntar para o frentista: aonde que eu vou, pelo amor de Deus? Uma vez eu fui para a praia, um gorzinho, nossa, lá no chão. Eu e mais 4 amigos. De madrugada, fiz 18 anos, peguei o carro, vamos para a praia. Cheguei em São Paulo de madrugada. Era 3h pouco da manhã. Comecei a rodar, parei lá num ponto de táxi, falei: como que eu faço para ir para o litoral? Você faz assim, assim, assim. Falei: beleza. Ele falou assim, assim, assim. Eu achei que eu estava na minha cidade, né? Vira aqui, se eu errar, eu dou a volta no quarteirão. São Paulo não é assim. E aí, eu fui parar no meio de uma favela. Meus amigos, eu 18 anos, eles eram mais novos até. Pelo amor de Deus, vamos sair daqui. Parei na frente de uma empresa. Tinha o vigilante, estava dentro de uma guarita e não saía por nada. Eu fazia assim: faz favor, preciso de uma informação. Ele: pode falar. Por favor, vem aqui, eu preciso falar. Não, pode falar. E a gente ali perdido. Aí eu rodei, parei, uma fogueira enorme, um monte de gente em volta da fogueira, nem sei o que eles estavam fazendo, porque eu dei ré, saí, e aí tinha um senhor saindo de uma casa com uma mochila nas costas. Falei: esse está indo para o trabalho, né? Eu perguntei para ele falou: faz assim que vai dar certo. Aí deu certo. Mas às vezes a gente tem dificuldade, a gente está perdido, correndo risco, e a gente não pergunta. Na nossa vida, às vezes a gente está correndo riscos muito sérios por decisões que nós vamos tomar. Na multidão de conselhos, há sabedoria, a palavra de Deus fala. Então nós precisamos buscar conselhos de pessoas que estão à nossa frente, pessoas que já estão mais à frente de nós. Entender que nós precisamos ter referências. As escolhas da família devem ser criteriosas. Porque, na verdade, Gênesis 19, verso 31, diz assim, o verso 30: subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas. Porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-no beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: deitei-me ontem à noite com meu pai. Demos-lhe a beber vinho também essa noite,
entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência do nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Amim. É o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que nós possamos tomar decisões pontuais e assertivas. Porque as consequências podem ser muito drásticas, pesadas, irreversíveis, consequências de iniquidade nas próximas gerações. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, como pais, como mães, como família, para tomarmos as decisões certas, pensando na nossa família, nos nossos filhos e não somente no nosso umbigo. Que caia por terra todo egoísmo, todo orgulho, tudo aquilo que a gente faz para o nosso bel prazer, e que nós possamos ser pessoas que pensam como Deus, o Deus de gerações. Mas nós lemos o livro de Jó. E por mais que Jó tenha passado depois por tantas dificuldades, por mais que Jó tenha passado por tantas aflições, por tanta luta, ele permaneceu fiel a Deus. Deus trabalhou no interior de Jó e fez Jó amadurecer, conhecer a Deus, de andar com Deus. Saiu do superficial, foi para o profundo com o Senhor, mas precisou passar por muita luta, muita dificuldade, enfermidade que fez com que ele se coçasse com cacos de telha. Jó passou por tudo isso, mas ele se manteve fiel a Deus. Jó é o exemplo paterno de fidelidade a Deus. Nós lemos o capítulo 1 de Jó. Começa falando que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. E os filhos se reuniam e chamavam as moças. E os 10 filhos, então, homens e mulheres, se reuniam ao redor da mesa, comiam e bebiam juntos. E eu posso crer que isso só acontecia porque o pai era um homem temente a Deus. A palavra de Deus fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Por isso, um homem temente ao Senhor receberá do alto a sabedoria que precisa para tomar as decisões. E Jó era um homem temente ao Senhor. Ele tinha o relacionamento familiar como prioridade. Nós gastamos tempo com as pessoas de fora e temos impaciência em gastar tempo ou investir tempo com as pessoas de dentro. Nós passamos horas dando atendimento, falando de mim agora. E muitas vezes não passo horas brincando com as minhas filhas ou com os meus filhos. Nós precisamos refletir e entender que não há preciosidade maior do que a nossa casa. Ah, mas eu não tenho casa, eu moro de aluguel. Não estou falando dessa. Eu estou falando da nossa família. Estou falando dos nossos relacionamentos familiares. É disso que eu estou falando. Jó, ele tinha um relacionamento saudável com os filhos, e os seus filhos tinham um relacionamento saudável entre eles, gerado pelo seu pai. Eles tinham disposição para perdoar. Eles respeitavam as diferenças.
A disposição para perdoar precisa ser e começar como um exercício, um treinamento dentro de casa. Ah, ela sabe como eu sou, eu não preciso pedir perdão. Ela sabe que eu me arrependi, não preciso pedir perdão. Ah, ela sabe que eu estou de bem com ela, não precisa pedir perdão. Não, nós vamos treinando o nosso cristianismo e todas as coisas que vão glorificar o Senhor na rua, nós treinamos dentro de casa. Por que Deus escolheu a família como núcleo para estabelecer o reino dele nessa terra? Porque é na família que nós somos treinados. Os nossos relacionamentos na rua, por mais íntimos que sejam, são superficiais perto do que nós vivemos dentro da nossa casa. Às vezes o nosso melhor amigo que está do lado de fora não sabe quem nós somos de fato quando nós estamos do lado de dentro. E nossos relacionamentos dentro da nossa casa são aqueles que vão manifestar o Senhor para nos lapidar da forma que Ele quer que a gente viva do lado de fora. Então nós vemos na vida de Jó e na família de Jó uma família que se relacionava, que tinha disposição para perdoar. O perdão precisa ser pedido, o perdão precisa ser declarado, precisa ser liberado, falado com a boca. O óbvio precisa ser dito. Nós não podemos achar que a pessoa já sabe. Ah, então não fala mais que você ama seu filho. Não, fala sim. Fala. Porque seu filho ou sua filha precisa ouvir que você o ama. Ou você não gosta quando ele fala, eu te amo, papai, eu te amo, mamãe? Ou você não gosta quando um amigo, um parente fala que te ama? É bom. Mesmo que você fale assim, mas nem é tanto assim, vai. É bom ouvir. É bom ouvir. Então, declare. Nós já aprendemos que a palavra tem poder. A Bíblia nos ensina isso. As palavras têm poder. Então, nós precisamos ter disposição para perdoar. Disposição. O que é disposição? Disposição é fazer o que tem que ser feito, mesmo que eu não tenha vontade de fazer. Eu preciso ter disposição para orar, porque às vezes eu não vou querer. E quem não quer é a minha carne, mas o meu espírito, ele quer. E ele está me chamando para esse lugar. O Espírito Santo de Deus está me esperando. E nós precisamos ter esse entendimento. Respeitar as diferenças. E diferenças essas que muitas vezes criam contendas dentro do núcleo familiar. Diferenças de pensamento, diferenças de ideias. Nós nunca seremos 100% alinhados nem com a pessoa que a gente mais convive. Nunca seremos 100% alinhados nem com a pessoa que a gente mais convive. Uma coisinha ou outra, mesmo que seja 0, alguma coisa por cento, nós vamos desalinhar. Mas nós precisamos respeitar os que pensam diferente de nós. O respeito às diferenças vai fazer com que a gente viva bem e crie um ambiente harmonioso. Jó foi um pai exemplar. Ele tinha um relacionamento saudável com seus filhos. Jó exercia o sacerdócio no lar. Sabe o que a palavra fala, como nós lemos? Que Jó, ele levantava-se de madrugada, decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava a Jó seus filhos e os santificava. Santificar é consagrar. Ele consagrava os seus filhos, ele orava pelos seus filhos, ele ministrava no coração dos seus filhos. Quando foi a última vez que você ministrou no coração dos seus filhos? Quando foi a última vez que você ministrou no coração dos seus filhos? Além de santificar, ele levantava-se de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Jó clamava pelos seus filhos. Jó oferecia sacrifícios a Deus pelos seus filhos. Jó, ele fazia e exercia o sacerdócio dentro da sua casa. Então, para finalizar e para concluir,
Pais que aqui estão. Primeiro, decida ser pai. Porque a mãe é mãe e ela carrega o seu filho 9 meses, né, Dai? E aí não tá, quando esse neném vai sair? Já tá quase. O amor da mãe já está entrelaçado ao filho. Mas o pai precisa decidir ser pai. Né, Gui? Decidir ser pai. A mãe vai dar mamar. Só colaborando, né? Essa era a prática habitual de Jó no final do que você leu, né? Ele fez isso de vez em quando, foi habitual. Sempre. Amém. Glória a Deus. Prática habitual, ele sempre fazia isso. Sempre fazia isso. Então, decida ser pai. Chame a responsabilidade. Ministre sobre a vida dos seus filhos. Fale de Jesus para eles. Chame eles. Rola no chão. Brinca. Sai, só você e o filho. Tem mais de um. Reveza. Influencia a paternidade. Permita seu filho te ver orando. Permita seu filho te ver trabalhando em casa, fazendo alguma coisa. Trocando uma lâmpada. Eu não sei fazer, sabe? Sabe sim. Nós precisamos exercer esse sacerdócio. Decida ser pai. Oremos por nossos filhos. Nós temos que orar todos os dias pelo nosso filho. Quando? Todos os dias. Eu oro todos os dias de manhã. Eu oro todos os dias a hora que eu levo na escola. Eu oro todos os dias antes de dormir. Eu oro todos os dias no meu secreto. Todos os dias eu oro pelos meus filhos. Nós precisamos orar pelos nossos filhos. Nós somos os responsáveis pela vida espiritual dos nossos filhos. Exerça o sacerdócio. Seja exemplo. Faz isso aqui. Por quê? Porque eu estou mandando. Mas você não faz. Não interessa que eu não faço. Você faz. Não. O exemplo vai arrastar. Se a gente ficar falando, ele vai fazer 18 anos ou menos, do jeito que as coisas estão andando. E vai fazer tudo o contrário que a gente mandou. Agora, se nós formos exemplos, eles vão ser arrastados pelo exemplo. E nós precisamos educar e disciplinar os nossos filhos. Mas isso é óbvio, mas não é comum. Nós precisamos disciplinar e educar os nossos filhos baseados na palavra de Deus. Disciplinar e educar não é fazer o filho ficar quieto. Porque fazer a criança ficar quieta é só pegar um celular e dar para ele. Aí ele vai ficar quietinho. De gravata e tudo. Né, Théo? E é fácil, é simples. Eu pego meu celular e dou para a criança para de falar. E se às vezes você chama, ela nem ouve o que você está chamando, porque ela está ali, ó, vidrada. Agora, educar, disciplinar, leva tempo, é dedicação, é sentar, é olhar no olho, é ministrar. Eu já falei isso várias vezes, mas eu quero lembrar você que existem escolas de educação por princípios. E nós, conversando com uma empresa especializada em montagem dessas escolas, a mulher falou o seguinte para nós: existem muitos filhos de ateus estudando nessas escolas por causa dos valores, por causa do ensino, que é um ensino clássico, é um ensino diferente. Tá bom. Mas como que eles fazem? Quando as crianças chegam no final da tarde, eles sentam com seus filhos e passam horas ministrando no coração do filho deles a desconstrução da parte confessional, religiosa, que foi construída na escola. Então, eles ministram aquilo que não, eles, na verdade, conversam sobre aquilo que os filhos aprenderam, e aquilo, a hora que os filhos falam da parte de Jesus, da Bíblia, da oração e dos princípios bíblicos, ele fala: não, isso aí você esquece, por causa disso, por causa daquilo, por causa disso, por causa daquilo. Desconstrói. Passam horas fazendo isso todos os dias. Quantas horas você passa
desconstruindo a ideologia que está sendo lançada na cabeça do seu filho todos os dias na escola. Nós não temos tempo, não dá. Não dá. E nesse caso de Abraão, que eu contei aqui, quando ele encontra Melquisedeque, e ele dá o dízimo de tudo, e Melquisedeque dá pão e vinho para ele, o rei de Sodoma estava presente, estava junto. E o rei de Sodoma fala o seguinte: Abraão, faz o seguinte, leva todas as riquezas, tudo, pode levar, mas deixa as pessoas comigo. As pessoas que vieram cativas, deixa comigo, leva só os despojos mesmo. E Abraão falou assim: não vou fazer isso, porque é Deus que governa a minha vida. O que o diabo quer? O diabo quer que a gente corra atrás de conquistas, principalmente financeiras, para que a gente tenha sucesso, fama, dinheiro, poder, status, e a gente terceirize a educação dos nossos filhos. Não terceirize a educação dos seus filhos. Não terceirize a parte que te cabe. E assim nós vamos formar filhos e filhas com os pés sobre a rocha, firmados na palavra, que vão crescer sabendo quem são e nunca se desviarão dos caminhos do Senhor. Amém?